Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, tudo bem? Como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo? Bem, estamos aí hoje mais uma aula, né? Hoje vai ser uma aula bem curta, vai ser só uma breve mesmo, bem simples, introdução sobre o assunto. Eu vou passar para vocês depois um material de leitura, esse material muito mais completo, com toda a parte histórica, muito bom, tá? Então eu vou pedir para que vocês leiam após essa breve introdução de hoje, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre notações químicas. Por que eu não estou seguindo o que foi feito lá no Google Sala de Aula da Secretaria? Porque a gente vai seguir o nosso planejamento, certo? E eu acho que é importante a gente entender como uma pessoa iniciada em Química escreve e como uma pessoa iniciada em Química entende os símbolos que são apresentados dentro do contexto da Química. Tá? Então a gente vai começar com isso, depois a gente vai entrar em reações químicas e tudo mais. Beleza, galera? Então vamos seguir. Então, notações químicas. As notações químicas, começando com um breve histórico, elas começaram a ser utilizadas para representar substâncias e elementos químicos, que são conhecidos desde a antiguidade, certo? Por exemplo, os alquimistas, eles representavam algumas substâncias, alguns elementos, usando símbolos. Esses símbolos tinham a ver com a simbologia usada pelos alquimistas. O problema é que essa simbologia não era unificada. Então, alquimistas diferentes poderiam escrever os símbolos de maneiras diferentes. Por quê? Depende da região, da língua que era falada e da vertente e por aí vai. Mais para frente, cientistas como Lavoisier, certo? Dalton, eles escreveram símbolos para compostos químicos de uma maneira de a tentar universalizar isso aí, ou seja, tentar fazer com que sempre o mesmo símbolo tenha a mesma represente o mesmo elemento químico, certo? Então, Moreau, Berthollet, Foucault e Lavoisier escreveram livros sobre isso, certo? Dalton, quando ele propôs a teoria atômica dele, que a gente ainda vai estudar adiante, ele também propõe os símbolos para os elementos químicos. Vou aqui representar um exemplo de como era a simbologia de Dalton. Então vocês estão vendo essas diversas bolinhas, né? Bolinha com ponto dentro era o hidrogênio, uma bolinha com o I dentro era o ferro, e por aí vai. Então você tinha diversas bolinhas e dentro dessas bolinhas tinha um outro símbolo ali dentro que representava o elemento químico, certo? Bem, isso ainda assim é um pouco complicado, né? Torna um pouco a simbologia complicada. Daí, em 1813, o químico sueco Berzelius, eu não vou tentar dizer o nome dele em sueco, tá certo? Então Berzelius, Johannes Jacobs Berzelius, ele propôs a utilização de algumas abreviaturas dos nomes dos elementos químicos, ditos em grego ou em latim. Na época, a maioria dos elementos eles estavam com o nome dito em latim, certo? Porque era uma língua que, apesar de não ser mais a língua oficial de diversos países, ainda assim era falada muito na ciência, ok? E ele propõe que a gente utilizasse abreviaturas disso aí. E aí ele coloca uma série de regras. Por exemplo, você começaria com uma letra maiúscula, seguido de uma letra minúscula, certo? Uma letra seriam os elementos não metais, duas letras, os metais. E aí a gente teria algumas regrinhas para esses compostos, ok? Bem, exemplo que eu colocaria aqui é o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, ele seria, né, representado pela letra H. Outro exemplo, o ouro. O ouro, ele seria representado pelas duas letras A e U, A maiúsculo e U minúsculo. Aí você fala, por que, professor? Porque o ouro é AU, A maiúsculo e U minúsculo. Bem, como eu disse, vem do latim, certo? Aureus, que quer dizer dourado, amarelo.
certo? Então, se vocês abrirem no final do livro de vocês, na última página tem uma tabela periódica, que é uma tabela que organiza esses elementos. A gente vai estudar ela de maneira mais adequada mais para frente. Mas vocês vão ver que tem o símbolo e tem o nome do elemento em português e também tem o nome do elemento original. Vocês vão ver que muitos elementos têm nomes que não batem com o nome em português. Os símbolos não bateriam com o nome que seria em português. Aí você fala, mas o ferro tá lá, Fe, é verdade. Agora, por exemplo, se você olhar para o tungstênio tá lá com o símbolo W. Aí você fala, hã? Pois é, porque do nome original. Vocês estão vendo patinhas andando por aqui, é porque nós temos dois cachorros curiosos aqui rondando a minha mesa de trabalho, certo? Então, se ouvir algum barulho, caindo, alguma coisa, são esses cachorrinhos. Beleza? Então, voltando para cá. Ele também propõe que o número de átomos dentro de um composto seria representado por índices. O que são índices? Por numerozinhos. Beleza? Vocês dois vão parar com isso? Numerozinhos, ali embaixo. Você vai ver, a gente vai ver. Bem, é uma linguagem universal para os elementos e compostos químicos e independia da linguagem do país. Isso é muito importante. Por exemplo, o oxigênio em português chama oxigênio. Eu não vou parar não, vou continuar. Em chinês já tem um nome diferente, certo? No material que eu passei para vocês, tem o nome do oxigênio em chinês. Então você vai ver que são nomes diferentes, mas o símbolo químico é sempre o mesmo. Então se eu estiver na Rússia, na China, no Brasil, na Argentina, na França, na Itália, na Holanda, nos Estados Unidos, na Etiópia, na África do Sul, no Nairobi, eu vou... Nairobi é uma cidade, né, Felipe? Oh, desculpa, gente. Nairobi é a capital de um país. No Egito, eu queria dizer Egito, vocês vão observar que o símbolo do elemento oxigênio vai ser sempre O, porque vem de oxigênios, que Lavoisier deu esse nome, porque queria dizer criador de ácidos, certo? Então, a gente tem essa situação. Beleza? O sistema de Berzelius ele vai ser atualizado de uma maneira que o modifique e é a maneira que a gente utiliza hoje em dia. Tá? A gente não usa exatamente como ele propôs, a gente fez modificações e hoje em dia a gente trabalha com o sistema de Berzelius de uma maneira um pouquinho diferente. Eu não vou entrar em detalhes do sistema de Berzelius, também porque no material que eu estou passando para vocês está explicando isso bem direitinho, de maneira bem didática e bem simples, ok? Beleza, gente. Então, como é que é atualmente? O elemento ele vai ser representado pelo símbolo do elemento químico, o símbolo químico, correto? E que vai começar com uma letra maiúscula, seguido, se necessário, de uma letra minúscula. Lembra que eu falei que ele falava assim, metais, duas letras, não metais, uma letra só? Isso não é mais seguido hoje em dia. A gente tem metais que são representados por uma letra só e não metais que são representados por duas letras. Tá? Ah, professor, mas eu vi numa tabela que tem elementos que tem 3 letras até representados. Sim, esses são elementos que ainda não tiveram um nome dado em homenagem a alguém. Ok? Então você tem sim 3 letras, sendo que sempre a primeira é maiúscula e as restantes minúscula. E isso é muito importante guardar. Por quê? Ora, por quê? Porque quando você for olhar para montar a fórmula de um composto, representar como é um composto ou uma substância, você vai ver que cada elemento que constitui o composto vai ser representado pelo seu símbolo, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, o símbolo do sódio, Na, o símbolo do cloro, Cl, N maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo, L minúsculo. Então, eu sei que eu tenho 2 elementos ali no NaCl, porque eu tenho maiúscula, minúscula, é um elemento. Maiúscula começa o nome de outro, símbolo de outro elemento. Tá bom? E se eu tiver mais de um átomo de um mesmo elemento? Bem, se eu tiver mais de um átomo de um mesmo elemento dentro dessa substância, na sequência eu vou colocar um índicezinho que vai ser um numeral em subscrito. Tá bom? Então aqui vai ser um exemplo.
eu vou colocar aqui na nossa fórmula química da água, H2O. Então vocês podem ver o seguinte, eu tenho o H, que é o símbolo químico do elemento hidrogênio, o 2, que é o número de átomos de hidrogênio presentes nesta substância, e o O, que é o símbolo do elemento oxigênio. E aí você falou, professor, esse parêntese aí com esse S? Esse parêntese com esse S, ele indica que essa substância, né, esse H2O, está no estado sólido. E se tivesse L, estaria no estado líquido. Se tivesse V, estou falando de vapor. Se tivesse um G, estado gasoso. Certo? Então, você tem aqui H, símbolo do hidrogênio, 2, porque eu tenho 2 Hs. Tá vendo que está onde? Está à direita. Certo? Se tivesse o número à esquerda, número grande à esquerda, tipo um 2 aqui na frente do H2O, só que grande, do mesmo tamanho do H, aí eu estou indicando que eu tenho 2 moléculas do H2O. Mas depois a gente entra nisso. Beleza? Então vamos lá. H, hidrogênio, 2. Número de átomos do hidrogênio, então pequenininho aqui à direita, e O, o símbolo do elemento oxigênio. E o S, dizendo que aquela substância inteira ali, né, aquela fórmula está indicando algo no estado sólido. Deixa eu te perguntar. Quantos oxigênios eu tenho aí? Quantos átomos de oxigênio eu tenho aí? Um só. Mas por que não aparece o número 1 aí? Porque o número 1, geralmente, ele será omitido. Tudo bem? Então a gente omite quando é um só. Então, por exemplo, aqui, ó, no exercício, vou fazer junto com vocês. Indique quantos e quais elementos existem nos compostos abaixo. Então, NaCl. Ao N maiúsculo ao A minúsculo. Então, Na é um elemento só. E o Cl, C maiúsculo, L minúsculo. Então, é outro elemento. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 2. O Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Vamos para cá. NaOH. Olha só. N maiúsculo, A minúsculo. Então, Na é um elemento só. O O, ele está seguido de uma letra maiúscula? Sim. Então, o O é um elemento só, porque ele é maiúsculo e depois dele vem algo em maiúsculo. E o H é um elemento só. Então, quantos elementos eu tenho? Na é um elemento, O é outro elemento. H, mais um elemento, eu tenho 3 elementos. Sódio, oxigênio, hidrogênio. HCl. Então, H é um elemento, letra maiúscula. C, letra maiúscula de novo. Então, começou outro elemento. L minúsculo. Então, é um elemento só. HCl. Tenho 2 elementos. O H, que é o hidrogênio, e o Cl, que é o cloro. Beleza. Seguindo. C12. Que é isso, professor? H2. Que é isso, professor? O11. É a sacarose. Tá? É uma molécula bem simples. Vocês usam... Alguns de vocês talvez usem todo dia, tem em casa aí bastante, que é o nosso açúcar, né? Vem da cana-de-açúcar, ela vem da cana-de-açúcar. Então vamos lá. C12H22O11. Então, C, seguido do número, já está indicando que é só aquele elemento mesmo. Então, C maiúsculo, quantos Cs tem? 12 Cs. H, quantos Hs tem? 22 Hs. E quantos Os tem? 11 Hs. Mas quantos elementos de cada eu tenho aqui? Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho O, que é oxigênio. 3 tipos de elementos diferentes. No caso aqui eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Aqui, H2O2. Ah, professor, isso é água, né? Não. Você não está vendo que tem um 2 depois do oxigênio? Isso aí está indicando uma outra substância. H2O é uma coisa, H2O2 é outra completamente diferente. Isso aqui é o peróxido de hidrogênio, que quando a gente tem ele, misturado com água, né, que é o que a solução de peróxido de hidrogênio com água, aliás, a gente já viu solução, não é isso? Então, quando a gente tem a solução de peróxido de hidrogênio com água, a gente tem o que a gente chama de água oxigenada. São coisas bem diferentes, né? A água e a água oxigenada. Alguém descobriu a buzina ali embaixo. Bem, então, H2O2. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Ah, professor, um átomo de oxigênio só muda a substância toda assim? Muda a substância.
Está indicando uma outra substância. H2SO4, essa é a fórmula química do ácido sulfúrico. Então, quantos Hs eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios. Qual é outro elemento que eu tenho aqui? O enxofre, que é o S. Opa, professor. Depois, oxigênio, quantos dele eu tenho? 4. Agora vamos para essa outra situação aqui, ó. Mg, abre parênteses, OH2, fecha parênteses 2. Bem, vamos lá. Mg, M maiúsculo, G minúsculo. O que eu tenho? Então eu tenho um elemento que é o magnésio. Tá? Aí abriu parênteses, isso quer dizer que eu vou ter alguma coisa dentro desse parênteses. Claro, professor. Eu estou indicando um grupamento, um grupo. Certo? Ó, tem um número depois desse parênteses? Tem. Então, esse número do parênteses aqui, fora do parênteses, está indicando que eu tenho 2 de tudo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho dentro do parênteses oxigênio, que é o O maiúsculo, e H, que é o hidrogênio, certo? Maiúsculo. Bem, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2. Como assim, professor? O parêntese está indicando quantos eu tenho de cada ali dentro. Então, eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Vamos para o de baixo. Al, que é o símbolo do alumínio, então A maiúsculo, L minúsculo, 2. Então, eu tenho 2 alumínios. Abre parênteses, tem uma coisa aqui dentro e fora do parênteses está escrito 3. Então, isso quer dizer que eu tenho 3 de tudo que está aqui dentro. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? S. O que é esse S? O enxofre. Certo? Então, enxofre, eu tenho quantos? 1 vezes 3. Então, eu tenho 3 enxofres no total. Quantos oxigênios, que é o O? 4 vezes 3. Então, 12 oxigênios no total. Ah, professor, não entendi. Calma, a gente vai rever isso aí com mais calma quando a gente for trabalhar com balanceamento, porque isso é muito importante para o balanceamento químico. Tá bom? Bem, aqui é a bibliografia que eu utilizei, certo? A bibliografia que eu utilizei, que eu estou recomendando para vocês, que eu vou colocar junto do nosso post ali. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí. Dessa vez eu gravei de uma vez só, então sem parada, sem edição. Por isso que eu, às vezes, gaguejo, volto atrás, corrijo. Não tem problema, tá? O importante é pegar a ideia geral e ler o texto ali. Qualquer dúvida, qualquer objeção, vocês mandem um recado para mim pelo Google. Passem para os seus outros colegas de sala, tá bom? Ah, professor, por que eu não posso passar para todo mundo que eu conheço? Ah, não sei, cara. Os outros estão tendo aulas com outros professores. É legal cada professor cuidar da sua turma, né? Eu não quero interferir na turma de ninguém, tá bom? Mas, enfim. Outra coisa, quem puder, fica em casa. Não fica indo pra rua, não, passear, andar de bike, jogar bola, ficar batendo papo com a galera. Não faz isso não, galera. Parece que as coisas estão ficando mais tranquilas? Tomara que estejam, mas ainda não é hora da gente relaxar, tá? A partir dessa semana vão começar a obrigar a gente a sair de máscara. Ah, mas não tem multa ainda, não tem. Realmente ainda não tem, né? Mas, ó, por exemplo, em São Paulo até prisão pode dar. Aqui ainda não chegou nesse ponto. Mas assim, é uma doença séria, é uma doença que a gente ainda está entendendo como é que ela funciona. Aqui em Brasília, como a gente começou tudo muito cedo, a gente conseguiu começar a controlar isso aí. Só que o controle ele passa também pela insistência, então a gente tem que continuar controlando, tá bom? Se cuidem, certo? Tomem conta aí dos seus irmãozinhos, dos seus primos, não deixem dos seus avós, certo? Não fiquem saindo por aí para passar a doença para os mais velhos. Lembre-se, lavem as mãos, álcool gel só se for para sair para a rua. Você pode ir em casa, você pode lavar a mão com água e sabão, lava bem a mão. Tem vários vídeos na internet ensinando a lavar a mão. São 20 segundos, a mão inteira, as unhas, o pulso, certo? Para vocês se manterem aí no mínimo protegidos, aí, beleza? E aquele negócio, só sair de casa se for realmente necessário, trabalho e por aí vai. A gente entende, eu entendo, eu também tenho que sair para trabalhar. Então a gente entende que não dá para muitas pessoas ficarem dentro de casa. Mas quem puder ficar, quem tiver condição, quem não precisar sair, que não saia. E se sair, que tome todas as
precauções e só saia para fazer o necessário. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu acho que essa semana ainda lanço mais um, tá ok? Então, até mais. Só para dar 20 minutos redondo. 2, 1, tocou o sinal.